Vai nascer agora! Eu tô sentindo, não vai dar tempo! O grito dela, agudo e cheio de pânico, cortou a cacofonia de buzinas e o barulho do motor. Minha cabeça virou para o banco de trás por um reflexo, mas meus olhos logo voltaram para a frente, para a cena desesperadora através do para-brisa. Um mar infinito de luzes de freio vermelhas. A Avenida Brasil, numa quinta-feira às 6 da tarde, tinha se transformado em uma prisão de metal quente, e nós estávamos no meio dela, completamente parados. À minha direita, o marido pálido gaguejava palavras sem sentido com os olhos arregalados de terror. No meu retrovisor, eu via o rosto da esposa dele contorcido em uma dor que eu mal podia imaginar. E no meio daquele caos, daquele sanduíche de desespero, uma clareza gelada tomou conta de mim. A missão tinha mudado. O objetivo não era mais chegar ao hospital. O hospital era uma miragem, uma impossibilidade. Naquele instante, eu entendi. Eu não era mais o motorista que os levaria até a ajuda. A ajuda teria que começar ali, comigo, no banco de trás do meu carro. Era uma quinta-feira, hoje mesmo, 24 de julho, 6 horas da tarde. Para quem dirige no Rio de Janeiro, esse horário tem um nome: o inferno. É a hora do rush em sua forma mais pura e caótica. O sol de fim de tarde, misturado com a fumaça dos escapamentos, deixa o ar pesado, denso. As buzinas formam uma orquestra desafinada e irritante. Eu já estava no volante há quase 10 horas, sentindo aquela dor familiar na lombar, o cansaço mental de ter que tomar 1000 pequenas decisões por minuto para sobreviver na selva de asfalto. A minha energia estava no fim. Meu único desejo era que o aplicativo me mandasse corridas que fossem na direção da minha casa. Eu sonhava com o momento de desligar o carro, tomar um banho e esquecer o mundo. Era um sentimento comum, a rotina de um trabalhador exausto. Eu estava no meu modo automático, aceitando e finalizando corridas, lidando com o estresse como parte do ofício. Cada passageiro era um rosto, uma história de poucos minutos que logo seria esquecida para dar lugar à próxima. Eu não tinha como saber que a próxima chamada não traria uma história de poucos minutos, mas uma experiência que se estenderia pela eternidade na minha memória, transformando o dia mais estressante da semana no dia mais extraordinário da minha vida. O celular apitou, com o som agudo que rege a minha vida profissional. Olhei para a tela. Uma nova chamada. Era uma chamada prioritária, o que já indica uma certa urgência. O embarque era perto, em Vila Isabel, mas o que fez meu coração dar um pulo foi a pequena nota que o passageiro tinha escrito em letras maiúsculas. Urgente maternidade. Por favor, seja rápido. Um calafrio percorreu meu corpo. Corridas para a maternidade são o maior teste para os nervos de um motorista. É uma responsabilidade imensa. Você não está apenas transportando uma pessoa, está carregando o início de uma nova vida, a ansiedade de uma família inteira. Cada segundo conta. Por um instante, pensei em recusar. O trânsito estava horrível, o risco de não chegar a tempo era real. Mas como eu poderia negar um pedido desses? E se fosse a minha esposa, a minha filha? Engoli em seco, respirei fundo e aceitei. Naquele momento, o cansaço desapareceu, substituído por uma dose maciça de adrenalina. O modo automático foi desligado. Eu não era mais um motorista cansado querendo ir para casa. Eu era um piloto em uma missão. E a missão era vencer o relógio e o trânsito do Rio de Janeiro. Cheguei ao endereço, e a cena que me esperava parecia a de um filme. Um homem estava na calçada de pé, mas se balançando de um lado para o outro, roendo as unhas, olhando para a esquina a cada segundo. Assim que ele viu meu carro, ele acenou com uma energia desesperada, como um náufrago avistando um navio. Antes mesmo de eu parar completamente, ele já estava abrindo a porta de trás. Ele ajudou a esposa a sair do portão do prédio. Ela mal conseguia andar, curvada, com uma mão na barriga e a outra apoiada no ombro dele. Cada passo era acompanhado por um gemido baixo de dor. Ele a acomodou com todo o cuidado do mundo no banco de trás. Eram visíveis as ondas de contração que a atingiam. Ela fechava os olhos com força, respirando fundo, tentando controlar a dor. Assim que ela estava sentada, ele correu e pulou no banco do carona ao meu lado. "Pra maternidade Estrela, moço. Pelo amor de Deus, o mais rápido que você puder. A bolsa pode estourar a qualquer momento."
ele disse, a voz trêmula, atropelando as palavras. O carro, que segundos antes era um ambiente de trabalho calmo, tinha se transformado em uma cápsula de pânico e dor. A tensão era tão densa que eu podia sentir o gosto dela na boca. Eu engoli em seco, coloquei a maternidade no GPS e pisei fundo. A missão tinha começado. Os minutos seguintes foram os mais estressantes da minha carreira de motorista. Eu estava em modo de alerta máximo, tentando ser o mais rápido e, ao mesmo tempo, o mais seguro possível. Minha mente era um GPS humano, calculando a melhor rota em tempo real, desviando de ônibus, costurando entre os carros. Mas o caos não estava só do lado de fora. Dentro do carro, a pressão era imensa. O marido ao meu lado era um copiloto de pânico. Vai pela esquerda, amigo, essa faixa anda mais. Buzina para esse cara sair da frente. Não para no sinal, vai, avança. Ele estava tentando ajudar, eu sei. Mas seu nervosismo só piorava tudo. E do banco de trás, vinha a trilha sonora da nossa agonia. Os gemidos da esposa dele, que ficavam cada vez mais altos e mais próximos um do outro. A cada gemido, o marido se virava para trás, mais desesperado ainda. Respira, meu amor, respira fundo. Estamos chegando, falta pouco, ele dizia. Mas sua voz não convencia nem a ele mesmo. Eu me sentia o piloto de uma ambulância improvisada, com a responsabilidade de 3 vidas nas minhas mãos. Meu foco era total na estrada, mas meus ouvidos estavam atentos a cada som vindo do banco de trás, rezando para que o próximo som não fosse o de um choro de bebê. Para chegar à maternidade não tinha jeito. A rota mais curta me jogava em um trecho da Avenida Brasil. Em um dia normal seria a escolha certa. Mas naquela quinta-feira, às 6:30 da tarde, foi a nossa sentença. Assim que acessei a avenida, caímos em uma armadilha. Uma muralha de carros, ônibus e caminhões se erguia à nossa frente, uma serpente de metal e luzes vermelhas que se estendia até onde a vista alcançava. Um acidente grave, mais à frente, tinha travado tudo. Simplesmente paramos. E quando digo paramos, quero dizer parados mesmo. Desligar o motor. Esperar. O tempo que antes corria contra nós, agora parecia ter parado também, zombando da nossa pressa. O desespero no rosto do marido se transformou em desolação. Ele bateu as mãos no painel do carro. Não, não, não. Hoje não. Agora não. Ele repetia, com a cabeça baixa. Do banco de trás, os gemidos da esposa ficaram mais intensos, marcados por um novo tom de pânico. Ela também sabia. Nós todos sabíamos. Estávamos presos. O hospital, que estava a poucos quilômetros de distância, poderia muito bem estar em outro planeta. A sensação de impotência foi total. Eu, o motorista, não podia dirigir. Ele, o marido, não podia ajudar. E ela, a mãe, não podia mais esperar. Estávamos ali, parados há talvez uns 10 minutos que pareceram 10 horas. A cada minuto, a agonia aumentava. Eu tentava ver se o trânsito andava, mas nada. O marido ao meu lado já tinha perdido as esperanças e chorava em silêncio. Foi quando o gemido da esposa no banco de trás se transformou em um grito. Um grito agudo, diferente dos outros, um grito de surpresa e pânico. E logo em seguida, ouvimos um som inconfundível de líquido, como um balão de água estourando. Aí, meu Deus! Carlos, a bolsa! A bolsa estourou. O marido gritou, olhando para trás com os olhos arregalados de pavor. Olhei pelo retrovisor e vi a mancha escura se espalhando rapidamente pelo meu banco. Naquele momento, qualquer resquício de esperança de chegar ao hospital foi por água abaixo. Era o ponto sem retorno. O bebê não estava mais esperando. Ele estava vindo. Ali. Agora. No meio do pior engarrafamento da cidade, dentro do meu carro, que oficialmente tinha se tornado o lugar menos apropriado do mundo para um nascimento. O pânico dentro do nosso pequeno espaço confinado atingiu o nível máximo. Imagina a cena. Carro parado no meio do pior trânsito do Brasil, uma mulher gritando que o filho vai nascer, e o hospital a quilômetros de distância. O que você faria? Qual a primeira atitude que você tomaria? Me diz nos comentários, porque eu tive que decidir em segundos. Calma. Se desesperar não vai ajudar em nada. Confiem em mim, eu disse, com uma firmeza na voz que surpreendeu a eles e a mim mesmo. O marido, em choque, apenas concordou com a cabeça. Comecei a fazer o impossível.
Manobrar o carro para o acostamento. Liguei o pisca-alerta, buzinei, gesticulei pela janela. Alguns motoristas, vendo o desespero no meu rosto, me deram passagem. Milímetro por milímetro, eu consegui tirar o carro daquele mar de metal e encostar em um pequeno espaço no acostamento. Assim que o carro parou, a primeira coisa que fiz foi pegar meu celular. Ignorei o pânico do marido e disquei 193, o número dos bombeiros. Era a única coisa certa a se fazer. Naquele momento, eu deixei de ser uma vítima da situação e me tornei parte da solução. Bombeiros, emergência? Uma voz calma e profissional atendeu do outro lado da linha. Eu despejei a história falando rápido, atropelando as palavras, gritando para ser ouvido por cima do barulho ensurdecedor da Avenida Brasil. Moço, eu sou motorista de aplicativo. Minha passageira está dando à luz no meu carro. A bolsa estourou. Estamos presos no trânsito. Eu esperava uma reação de pânico do outro lado também, mas o que ouvi foi a calma em pessoa. Entendido, senhor. Qual a sua localização exata? Uma viatura de resgate já está sendo enviada para aí. Mantenha a calma. A voz dele era como um bálsamo. Passei a localização, o ponto de referência. E então ele disse a frase que mudou tudo. Senhor, pelo tempo das contrações que o senhor está descrevendo, a viatura pode não chegar a tempo de fazer o transporte. É muito provável que o parto aconteça aí mesmo. Eu vou ficar na linha com o senhor. Eu vou te dar as instruções. E você vai me ajudar a trazer essa criança ao mundo. Meu coração parou. Eu? Fazer um parto? Parecia uma piada. Mas a voz dele era tão segura que me contagiou. Coloquei o telefone no viva-voz apoiado no teto do carro. O bombeiro na linha se tornou o cérebro da operação. E eu, os olhos e as mãos dele. Senhor, verifique a posição do bebê. Preciso que o senhor me descreva o que está vendo. Eu, um homem que desmaiava para tirar sangue, estava ali, no meio da Avenida Brasil, ajudando em um parto. Acalme a mãe, peça para ela fazer força na próxima contração, ele dizia. E eu repetia para o marido e para ela. Preciso de panos limpos. O senhor tem alguma toalha, uma camisa? Lembrei que eu tinha uma toalha limpa que sempre deixo no porta-malas para emergências. Corri, peguei. O marido, que antes estava paralisado de pânico, agora tinha uma função, e isso o ajudou a se concentrar. Ele segurava a mão da esposa, passava as minhas instruções, me ajudava. Nós três, guiados por aquela voz anônima no telefone, nos tornamos uma equipe. O meu carro, meu ganha-pão, virou uma sala de parto improvisada, e eu, o motorista, virei uma mistura de psicólogo, enfermeiro e parteiro. Foram os minutos mais longos, mais tensos e mais surreais de toda a minha existência. O mundo lá fora, com suas buzinas, sua fumaça e sua impaciência, tinha desaparecido. Nosso universo era apenas o interior do meu carro. Seguindo as instruções do bombeiro na linha, apoiamos a mãe durante a contração final. Ela deu um último grito, um grito de força, de dor e de libertação. E então, o silêncio. Um segundo de silêncio absoluto, onde o tempo pareceu parar. E, rompendo esse silêncio, veio o som mais poderoso e mais lindo do mundo. O choro de um bebê recém-nascido. Um choro alto, forte, cheio de vida. Naquele instante, toda a tensão se desfez, substituída por uma onda de emoção que me fez desabar. Olhei para o marido, e ele estava com o rosto banhado em lágrimas, mas com o maior sorriso que eu já vi. Ele olhava para o pacotinho minúsculo e barulhento que segurava nos braços com uma adoração, um amor que transbordava. Eu olhei para a mãe, exausta, mas com os olhos brilhando de felicidade. E eu, o motorista, o estranho que o destino colocou ali, comecei a chorar também. Ali, no acostamento da caótica Avenida Brasil, um milagre tinha acabado de acontecer. Mal tivemos tempo de processar o milagre e ouvi o som abençoado das sirenes se aproximando. A ambulância dos bombeiros, com suas luzes piscando, conseguiu abrir caminho pelo engarrafamento e parou logo atrás do meu carro. Deles desceram 2 paramédicos, um homem e uma mulher, com uma calma e uma eficiência de heróis. Eles não perderam um segundo. Assumiram o controle da situação e eu nunca fiquei tão feliz em passar o bastão para alguém. Com um profissionalismo incrível, eles cortaram o cordão umbilical, enrolaram o bebê em uma manta térmica, verificaram os sinais vitais da mãe. Fizeram tudo parecer tão simples, tão rotineiro. Eu me afastei um pouco,
dando espaço para eles trabalharem, e me tornei um mero espectador. Vi eles colocarem a mãe e o bebê, agora calmo e seguro, na maca. Antes de entrar na ambulância, o pai, com os olhos ainda vermelhos de choro, veio até mim. Ele não conseguiu dizer muita coisa. Apenas me deu um abraço. Um abraço forte, desajeitado, de um homem em estado de choque, mas um abraço que transmitia uma gratidão que eu nunca vou esquecer. Ele pegou minha mão, olhou no meu olho e disse apenas: "Obrigado. Obrigado por tudo." E então, entrou na ambulância, que partiu, levando a nova família para o hospital. E de repente, o silêncio de novo. A ambulância se foi. O trânsito, milagrosamente, começou a andar. Os carros passavam por mim, seus motoristas curiosos, mas alheios ao milagre que tinha acabado de acontecer ali. Fiquei parado por uns bons minutos, no acostamento da Avenida Brasil, ao lado do meu carro. Eu estava exausto, encharcado de suor, tremendo da cabeça aos pés por causa da adrenalina que começava a baixar. Olhei para o meu banco de trás. Estava uma bagunça, claro. Toalhas, a marca da bolsa que estourou. Mas eu não via sujeira. Eu via a cena de um nascimento. A cena do momento mais incrível da minha vida. Naquela noite, a corrida não foi finalizada. Eu não ganhei um centavo por ela. Na verdade, tive que encerrar meu turno mais cedo para ir para casa e limpar o carro. Mas eu não me importava. Eu estava me sentindo o homem mais rico do mundo. Percebi que, por mais que a gente reclame da rotina, do trânsito, do cansaço, a vida sempre pode nos surpreender. Meu trabalho, que às vezes parece tão solitário e repetitivo, me colocou no lugar certo, na hora certa, para ser parte de algo muito maior do que eu. Foi a corrida mais importante, mais bonita, e sim, a mais mal paga de toda a minha vida. E eu não a trocaria por nada neste mundo. Essa história me ensinou que, mesmo nos lugares mais improváveis e caóticos, como o trânsito do Rio de Janeiro, a vida sempre encontra um caminho. E me ensinou que, por trás do volante, às vezes somos chamados para ser mais do que apenas motoristas. Somos uma mão amiga, um ombro, uma ajuda inesperada. Somos parte da grande teia de conexões humanas que move o mundo. E você, já viveu uma situação extraordinária no seu dia a dia? Um momento que te fez sentir que estava exatamente onde deveria estar? Compartilhe sua história aqui nos comentários. E se você acredita nessas histórias que renovam nossa fé na humanidade, me dê uma força. Deixe seu like para que o YouTube entenda que este conteúdo é importante. Se inscreva no canal Corridas da Vida e ative o sininho para não perder nenhuma próxima viagem. Obrigado por me acompanharem. E cuidem-se.